Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos aí novamente ao canal. Hoje eu quero trazer para vocês a palavra que está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Essa passagem nos oferece um tripé poderoso para nos sustentarmos na fé, na jornada da fé, testemunhando o amor de Cristo nesse mundão afora aí. É um versículo que eu vi no retiro espiritual quando era jovem, há uns 15 anos atrás, e eu nunca mais esqueci essa passagem. Todas as vezes que eu estou triste, desanimado, eu lembro dela. E sempre trago esse versículo no meu cotidiano espiritual, tanto quando eu estou bem ou quando eu estou mal. E sem mais delongas, vamos para o que interessa. A passagem bíblica de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: alegre-se na esperança, seja paciente nas tribulações e nas orações perseverantes. Vamos começar pela alegria na esperança. No dia a dia, nesse dia a dia nosso aí, nosso cotidiano, a gente tem muitos desafios, provações e incertezas que inevitavelmente surgem em nossas vidas, nossos caminhos, nossos familiares, as pessoas mais próximas. Essas coisas sempre vão surgir, seja intencional ou em cultivar. Então a gente precisa ser intencionais em cultivar a alegria que provém da esperança em Cristo Jesus, a nossa fé em Cristo Jesus. A gente tem que ter esperança, ser paciente. Quando as dificuldades, quando as lutas virem, a gente tem que derrubar aquilo, correto? Mas geralmente nunca se resolve um problema de um dia para o outro. Tem os problemas que se resolvem sim rápido, tem os problemas que pequenos, né, que se resolvem no dia, mas tem aqueles que são prolongados, tem aqueles que você às vezes tem que ir até para um tribunal de justiça, ou às vezes é um processo com filho, com esposa. Então é um processo demorado muitas das vezes, mas a palavra diz que a gente tem que ter esperança. Se alegrar na esperança, não só ter a esperança, beleza, tem esperança que Deus vai agir, mas você está alegre ali, está servindo a Deus com o coração alegre, tendo esperança que Deus vai cuidar daquele problema para você. A gente tem que se lembrar das promessas de Deus para a nossa vida, da certeza da vida eterna, do amor incondicional e dos cuidados dele, que prometeu que ia nos sustentar e cuidar da gente até o final da nossa vida nessa terra aqui. E além do final dessa terra aqui, ainda vai cuidar da gente na eternidade, no céu. Então não tem motivo para se preocupar. Se está esperando alguma coisa, se está precisando de alguma coisa, está lutando por algo, tem esperança em Cristo Jesus, em alegria, não em tristeza. Tipo assim, caramba, beleza, Jesus vai cuidar disso daí, mas estou sofrendo tanto. Não, alegre-se na esperança. E você pode estar me dizendo: Leandro, é muito fácil falar isso. Como que se aplica isso? É só você começar o seu dia com oração, com leitura da palavra, buscando fortalecer a sua fé e renovar suas esperanças, ou seja, devocional. Tem que fazer devocional todos os dias. Eu tenho buscado novamente fazer o devocional todos os dias. Às vezes a gente costuma fazer um dia sim, um dia não, às vezes por desleixo, por causa de correria do trabalho, enfim, correria do cotidiano a gente deixa de fazer até por uma semana ou mais. Então eu estou me puxando de novo para isso, para fazer o devocional todos os dias. Isso está fluindo. É por isso que está brotando no meu coração essa questão de fazer vídeo na internet. Porque quando Deus te dá, você não tem que reter, você tem que botar para fora. Nem que seja através de uma pessoa, numa fila de um pão da padaria, no trabalho, vai falar do amor de Deus. A gente precisa falar do amor de Deus, a gente precisa se encher e depois transbordar aquilo para outras pessoas. Então, faça o seu devocional, assim você vai ter alegria na esperança. E enquanto aquilo que você está pedindo não vem, celebre aquilo que já chegou, as pequenas vitórias, reconheça as bênçãos diárias. Tu está esperando uma bênção maior, mas tem bênçãos diárias chegando na tua vida. Tem que reconhecer também, compartilhar essa esperança com aqueles que estão ao seu redor. Lembra do que eu falei? Está na fila de um pão? Aproveita, puxa o assunto, tem oportunidade de falar de Jesus, daquilo que Jesus colocou no teu coração. Seja um farol de luz em meio à escuridão. É isso que eu estou pedindo a Deus, para que seja esse farol com cada dia mais força. Eu não quero ser aquele farol que com o tempo de uso vai perdendo a força, vai perdendo a luz. Não, quero me renovar cada dia. Quero que minha pilha, minha bateria espiritual cresça cada dia mais. Mas não adianta, só vou conseguir isso fazendo o que? Devocional, leitura, Bíblia, oração. Não adianta. Pode ir para vigília, pode ir para monte, fazer o que for. Mas se você não tiver vida diária com Deus, você não vai ter alegria na esperança. E a nossa maior esperança é o quê? É um dia Cristo vir nos buscar e irmos para o céu. Então, tenha alegria até esse grande dia. A segunda parte desse capítulo fala sobre paciência em meio às tribulações. Aí já começa a complicar um pouquinho mais, né? Como já foi dito antes, o nosso cotidiano é cheio de dificuldades. E essas dificuldades fazem parte da nossa caminhada. Não adianta. Se você ainda não passou uma dificuldade muito grande, uma hora você vai passar. Seja um problema no trabalho, conflito em casa, né? Ou uma enfermidade, qualquer outra coisa, mas a gente vai sempre estar passando por isso. Tem pessoas aí que falam que crente não tem que passar dificuldade, questão financeira.
Passa sim, mas a diferença é que a gente passa com Cristo Jesus. A gente olha assim em redor, vê que tudo está desabando, tudo está pegando fogo, mas o Senhor está aqui dentro, ó. E onde quer que a gente esteja, Ele está aqui com a gente, Ele nos fortalece, porque Ele é a nossa base. E aí quando a gente tem essa base no coração, pode vir a tribulação, a tormenta, tudo que for, mas o Senhor vai nos manter de pé. Nós somos chamados a exercer paciência. E essa virtude nos permite o quê? Perseverar em Cristo Jesus, manter a calma, confiar em Deus, saber que Ele está no controle, que Ele está trabalhando a nosso favor, ainda que esteja tudo ao contrário, como eu já falei. E eu já passei por diversos momentos assim, onde eu olhava e falava assim, caramba, isso aqui já era, não dá mais. Já teve algo que aconteceu que eu falei assim, caramba, eu vou ter que fazer alguma coisa clandestina, porque senão eu vou ficar sem isso daqui, estão me roubando demais. E aí minha esposa virou para mim e falou, calma, você está se desesperando, vamos orar. E começou a orar do nada, irmãos. As coisas começaram a desenvolver, uma pessoa chega para mim e fala assim, ó, eu vou resolver isso aqui, assim, assim, assumiu que precisava daquele compromisso. Eu falei, caramba, como que consegue? E eu fiquei pensando, meu Deus, eu debati, eu falei aquilo tudo e não consegui. Quando eu orei, o Espírito Santo foi lá e convenceu aquele coração endurecido. Então é isso, é oração, é comunhão com Deus, é jogar na mão dele e ter paciência. Tem que ter paciência nas tribulações. Quando o bicho está pegando, né? Quando o inimigo está tentando te devorar, está ao teu derredor, paciência, irmão. Quando o servo de Deus foi lançado lá naquela cova dos leões, o que ele fez? Ele só orou, ele teve paciência. E ele ficou ali, creio, a noite toda orando, os leões não comeram ele. Por quê? Porque foi paciente no momento da tribulação. Teve calma, não se desesperou, não murmurou. José também lá na prisão teve paciência. Chegou o tempo dele, ele tinha esperança, ele se alegrou na esperança e o tempo dele chegou. Essa é a forma de se aplicar a paciência no meio das tribulações, diante das provações. Respira fundo, busque a paz que está dentro do teu coração. Aquela paz que não é o mundo que te dá, não. Estou falando daquela paz que excede todo entendimento humano, aquela paz de Deus. Onde as pessoas estão perto de você, olham assim e falam assim, caramba, tá um caos, bota a mão na cabeça, como a gente vai resolver isso? E você olha e fala assim, tá tudo em paz, Deus proverá, Deus está no controle de tudo. Lembra dos discípulos de Emaús que se desesperaram, foram para outra cidade, falando, já era, tá tudo perdido, Jesus morreu na cruz, é a nossa única esperança. E Jesus teve que ir lá encontrar com eles no meio do caminho para conversar com eles, porque eles se desesperaram. Eles não tiveram paciência de esperar o Cristo voltar. E olha que Jesus avisou várias vezes. Nesses momentos, é muito comum nosso coração querer o quê? Murmurar, entrar em desespero. Busque apoio em oração. Se ele não está conseguindo orar sozinho, não está conseguindo perceber o Espírito Santo, ora com outros irmãos, chama, desabafa, fala. Não fica com medo de chegar e ser carregado pelos irmãos. Lembra daquela pessoa que tinha problemas físicos? Que os caras chegaram pelo telhado e levaram ele até Jesus, ali ele pediu ajuda e aceitou. Se ele não quisesse, ia ser impossível só subir no telhado, quanto mais descer. Então, aceite ser ajudado por Deus através de seus irmãos. E lembre-se que a tribulação produz o quê? Perseverança, e a perseverança experiência, ou seja, você aprende a ser perseverante, ter paciência e com alegria, e depois você vai pegando experiência, porque quando alguém passar por isso, você vai pegar e vai ajudar essa pessoa, porque você passou por essa experiência e você superou, porque essa experiência te deu esperança. Isso não é coisa minha não, lá no livro de Romanos, no capítulo 5, do versículo 3 ao 4, está escrito isso. Você vai ver. E agora, por último, né, a última parte do versículo é perseverança na oração. Alegre-se na esperança, seja paciente nas tribulações e nas orações perseverantes. Constância, irmão, constância em estar orando. No nosso cotidiano, nessa terra aqui que não é nossa, não é o nosso mundo é lá em cima, no plano celestial, a gente está aqui só de passagem, de peregrinos. Aqui a nossa oração não tem que ser nosso último recurso, mas sim a prática constante de vida. Já viu aquelas pessoas que estão passando mal, toma remédio, faz isso, faz aquilo, e no final só me resta orar, já fiz de tudo e vai orar. Não, a oração tem que ser em primeiro. Nas dificuldades, teu filho quer sair de casa, teu cônjuge quer te abandonar, a enfermidade chegou nos seus pais, chegou na tua vida, ou desemprego, ou questão financeira, tem que orar. Vai orar, porque quando você ora, você não tem noção como o mundo espiritual se move. Às vezes você procura emprego, joga para lá, para cá, igual o nosso filho aqui, estava desesperado, já querendo emprego, não conseguia. A gente falou assim, calma, teu coração está muito ansioso, vamos orar. E aí ele começou a orar, daqui a pouco, pum, uma porta ali, outra aqui, aí depois abriu uma, ele se interessou, ficou, e depois abriu outra proposta, ele não quis, depois outra, agora está indo para outro estado, ou seja, oração. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, irmão, se inscreva aí no canal, se de paraquedas aqui no canal a primeira vez, sinta essa vontade. Se lembrou de alguém, envie essa mensagem para alguém também, fale do amor de Deus para essa pessoa, vem fazer parte da família. Fica com o meu abraço, mas o importante é ficar com Deus.